Salve a igreja da paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Uma grande honra, né, estarmos aqui mais uma vez. O nosso Senhor nos permitiu estar aqui para louvar e bendizer ao nome dele. Eu louvo a Deus pelo Senhor ter nos permitido mais essa oportunidade de estar cultuando aqui. Nós sabemos que a honra não é nossa, o mérito não é nosso, mas é para a honra e glória dele que nós estamos aqui. Nós somos falhos, somos pecadores, mas todos os dias o Senhor nos alcança com as misericórdias dele que se renova sobre as nossas vidas. Todos os dias nós necessitamos, mesmo sendo em falha, diante de lutas e batalhas, mas o Senhor nos alcança todos os dias. Então eu faço uma pergunta para os irmãos: o que é que nós estamos fazendo para agradar ao nosso Senhor? Como que nós estamos louvando a eles? Só nos dias bons? Isso não é forma que agrada a Deus, porque muitas das vezes são os dias bons que nos impedem de orar, são os dias bons que nos impedem de buscar a Deus. Porque se está tudo em paz, se não está faltando nada, o que vai pedir a Deus? E muitas das vezes esquece até de agradecer pelas bondades que está recebendo. Mas eu creio que nós estamos no meio de uns crentes que são avivados pelo Espírito Santo. Crentes esses que são gratos a Deus diante de todas as coisas, diante de toda e qualquer situação. Amém, irmãos? A presença de Deus está muito grande neste lugar, nessa noite. Deus já falou tremendamente. Se fosse para terminar aqui, poderia terminar, porque Deus já tinha falado. Quando nós se colocamos diante de Deus, buscando a presença dele, ele fala conosco de todas as formas. Quando eu terminar de ler essa passagem aqui, muitos vão dizer: hoje ela combinou com cada uma das oportunidades. Isso é o mover de Deus. Quando ele está falando no meio da igreja, ele começa capacitando a cada uma das oportunidades para que, quando se ajuntar, ele se torne tudo no poder e gratidão para ele. Isso é o que Deus está fazendo no tempo dele essa noite, através de nossas vidas. Amém, irmãos? Hoje a gente está fazendo lá no livro de Jeremias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O nosso diácono Manuel Filho, quando abriu o culto, ele já foi lá em Isaías 43. Eu disse: ele vai entregar. Mas ele foi até o verso 13, que diz assim: abaixe e vê, não temas, eu o ajudarei. Isso é quando Deus está falando no tempo. Cabe a cada um de nós dar ouvido à voz dele. Amém? Jeremias 18, que tem por título a casa do oleiro. Amém, irmãos? A casa do oleiro. Nós somos o oleiro. Nós somos o barro. E o nosso Senhor é o oleiro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O versos 1 até o 6, que diz assim o primeiro: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, a qual me concedeu essa oportunidade. Eu mancei o dia hoje, eu disse: será que vai ser eu que vai ter a oportunidade no tempo hoje? Eu fiquei naquela expectativa. E fui cuidar dos meus afazeres. Quando foi 1 e pouco, mais ou menos, 2 horas, eu fui mexer no celular e estava lá a mensagem para ele. Que ele tinha me mandado me perguntando. Eu digo: eu aceito. Eu dei um sim para ele. Porque não teria como eu dar um não se durante todos os dias, durante toda a semana eu estava sendo preparada para trazer
E que Deus possa abençoar a vida dele, Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E que, acima de tudo, eu peço aos irmãos, não deixe de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Não deixe de buscar a presença dele em suas vidas. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Eu não irei orar mais porque já foi orado. Se eu estiver fazendo outra oração, estarei desmerecendo a oração que foi feita. Então aqui nós estamos diante de uma passagem de um profeta muito grande. A Bíblia nos conta no primeiro capítulo de Jeremias que o Senhor falou a Jeremias. Ali foi a primeira vez que o Senhor falou com o seu profeta, que era para ele ir. E ele disse: Senhor, eu sou apenas um menino, eu não sei falar. E o Senhor disse: aonde tu fores, eu usarei a tua boca para falar contigo. O Senhor disse ao profeta Jeremias que desde o ventre da mãe dele, o Senhor já estava com ele. O Senhor já tinha levantado ele como profeta. E logo nos capítulos mais adiante diz que Jeremias estava muito aterrorizado porque o povo de Israel estava sofrendo muito. Sofrendo por quê? Por causa das consequências de ter deixado a Deus. Sofrendo por causa das consequências dos seus atos. Aleluia. Mas mesmo assim, ele se manteve fiel diante de Deus. Ele foi buscar. Ele não deixou de ouvir a voz de Deus enquanto o povo todo, a nação toda estava buscando deuses estranhos. Este profeta, ele era um dos homens que Deus mais falou na Bíblia, foi ele. Então, tal que poucos versículos, quando vai falar do livro de Jeremias, diz assim: e veio a palavra, e veio a palavra. São poucos, quase todos diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Será que é de qualquer jeito que Deus fala? Será que tem que estar de qualquer forma? Não. Tem que estar buscando, tem que estar crendo e confiando somente nele. E aqui diante desse versículo que Deus colocou sobre Jeremias, ele assemelhou o barro e o oleiro, onde o barro somos nós e o nosso oleiro é o nosso Pai Celestial. É Ele quem tem o poder de moldar, é Ele quem tem o poder de transformar. Mas para isso nós temos que se permitir ser moldados por Ele. Nós temos que se permitir ser transformados por Ele. Aleluia, Jesus. O tema que eu dei em cima deste versículo é quebrado ou inteiro, mas nas mãos de Deus. Quebrado ou inteiro, mas esteja nas mãos de Deus. Quebrado porque Ele vai te restaurar. Inteiro porque Ele vai te permanecer inteiro até quando tu estiver com Ele. Mas se nós estivermos quebrados e deixarmos Ele de lado, como Ele vai nos restaurar? Aleluia, Jesus. Então aqui no versos primeiro, prometo aos irmãos que eu não vou demorar muito, vai ser rápido. O versos primeiro diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Aqui uma coisa que me chamou muito a atenção em cima deste versículo, que não foi só essa, é que a palavra não veio de qualquer homem. A palavra que foi dita a Jeremias não foi de qualquer pessoa, mas foi a palavra do Senhor. Foi a palavra do Todo-Poderoso que chegou até Jeremias. E ele disse. E muitas das vezes eu faço uma pergunta para os irmãos: o que nós estamos fazendo para ouvir a voz de Deus? E Ele fala conosco de todas as formas. Não somos nós que damos autoridade para Ele falar conosco, mas é Ele que fala. A Bíblia nos fala que foi Ele quem nos escolheu, não foi nós que escolhemos a Ele. Então é Ele que fala conosco da forma, do jeito, no momento que Ele quer. E a palavra dele veio até Jeremias dizendo: levanta-te. Levanta-te. Quando o Senhor diz assim, te levanta, Ele está te mandando tomar um posicionamento. Tu tem que ter posição, tu tem que te levantar. Jeremias poderia ter muito bem dito: eu não vou sair daqui, porque eu já estou ouvindo a voz de Deus, Ele está falando comigo.
Mas o que fez a diferença na vida de Jeremias foi a obediência. Glória ao Senhor. Ele obedeceu. Mesmo ele ouvindo a voz de Deus, ele não deixou de seguir, de se levantar e descer. E muitas das vezes a gente pensa que só pelo fato de ouvir a voz de Deus, nós não precisamos descer. Nós não precisamos se humilhar. Aleluia. Mas não é desse jeito. A Bíblia nos fala que Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus disse: desce daí, que hoje me convém entrar na tua casa. Então, se nós queremos a presença de Deus, nós temos que descer. Porque quando nós estamos descendo, quando nós estamos se humilhando diante dele, ele se levanta contra nós para nos ajudar. E ele disse: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá ele ia fazer Jeremias ouvir as palavras que ele ia falar, palavras totalmente diferentes. No momento que Jeremias desceu à casa do oleiro, ele ia contemplar o sobrenatural. Porque o natural era simplesmente ele se levantar e ir à casa do oleiro. Mas o sobrenatural de Deus ele ia contemplar quando ele entrasse na casa do oleiro. Lá o Senhor ia falar com eles palavras totalmente diferentes, de uma forma que ele nunca tinha falado com eles. Mas será se ele tivesse dito: eu não vou descer? O Senhor teria falado. E da mesma forma é com nós. Quando o Senhor nos manda, desce, vai a algum lugar tal, aonde for preciso. E se nós não formos, não tem como o Senhor falar através de nossas bocas. Não tem como Ele falar através de nós. Mas a Bíblia nos diz que Jeremias desceu à casa do oleiro. E aqui ele disse no verso 3: e desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra. Quando ele chegou lá, se fosse um do tipo de nós, já teria voltado. Porque quando ele chegou lá, ele não foi para ver o que o oleiro ia fazer. Quando ele chegou lá, o oleiro já estava era fazendo. Esse oleiro aqui é o nosso Deus. Esse oleiro aqui é o nosso Deus que nos fez perfeito, nos fez a sua imagem e semelhança dele, sem nenhum defeito, sem nenhum pecado. Mas o homem se corrompeu. Quando eu digo homem, é o homem e a mulher, não é só o homem não, amém, irmãos? E quando ele chegou lá, o oleiro já estava montando aquele barro, já estava fazendo a obra. E nós sabemos que para fazer a obra, o oleiro ele precisa fazer o que primeiro? Ele tem que escolher o barro. Não é qualquer barro que ele usa. Não é um barro de qualquer jeito que ele pega lá e diz assim: esse aqui eu vou fazer minha obra. E da mesma forma Deus. Quando ele escolhe aqueles que para muitos não valia nada. Mas quando entra na casa do oleiro celestial, a transformação tem que acontecer. A mudança tem que ter. Não tem como ele nos escolher, nós entramos na casa dele para nós continuarmos da mesma forma. Porque eu digo uma verdade: se continua da mesma forma quando ele tirou lá fora do pecado, vocês não estão buscando a Deus e vocês não são verdadeiros cristãos. Porque o verdadeiro cristão, ele aceita ser moldado e transformado por Cristo. Aleluia! E a segunda etapa do oleiro, ele vai amassar aquele barro. Aleluia, Jesus! Deus! E muitas das vezes nós, quando nós passamos por um apertinho de nada, eu vou bater em retirada. Como vai passar pela transformação? Aquele barro ali, o oleiro passa pelas mãos deles, ele tem que amassar, tirar todas as coisas a faltinha ali dentro, tem que ficar o barro perfeito, para que ele possa colocar na roda. Porque quando ele entra na roda, se tiver uma pedrinha que seja, ele corre o risco de quebrar. Não tem como ele modelar ele ali com as suas mãos, se tiver pedra, se tiver alguma raiz. Tem que ser um barro perfeito. E a terceira etapa que o barro passa
o fogo. Aleluia. Onde muitos não querem nem ser amassados. Onde é que vai querer entrar no fogo? Mas a Bíblia nos fala de 3 homens que entraram no fogo. E eles não entraram só. Quando o rei Nabucodonosor colocou eles lá dentro, colocou só 3. E ele viu, esse eu coloquei só 3, por que tem 4 lá? E um é semelhante ao Deus vivo. E esse mesmo Deus é o que entra conosco diante de todas as batalhas, diante de todas as afrontas que nós passamos. O que nós devemos dizer como cristão, como servo de Deus é: eu estou amassado, eu estou sendo queimada, eu estou sendo escolhida, mas eu estou buscando Deus que vai entrar comigo diante de toda e qualquer batalha. É isso que Deus quer que nós venhamos fazer diante dele. Se colocar, buscar, clamar e se permitir. Porque se nós não se permitirmos que o oleiro nos molde, como que ele nos vai fazer um vaso perfeito? Para isso tem que caber de nós buscarmos. Aleluia, Jesus. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Outra parte que me chamou bastante atenção nesse daqui. O que ele fez quebrou nas próprias mãos dele. Aleluia. Glória a Deus. Quebrou-se ali. Muitas das vezes, quando nós temos algo que quebra, o que nós fazemos? Nós pegamos e jogamos fora. Mas pelo pouco que eu estudei, em nenhum momento eu encontrei que esse oleiro ele pegou o barro, jogou fora, pegou outro barro para fazer aquele mesmo vaso, daquele mesmo modelo. Ele não trocou de barro. Ele permaneceu com aquele mesmo barro que quebrou o vaso. Aleluia. E onde foi que quebrou o vaso? Na mão do próprio oleiro. E eu digo para os irmãos: está difícil, está quebrado, mas esteja nas mãos de Deus. Porque uma das armas que Satanás lança, que Satanás quer que nós façamos, ele dizia assim: tu está em pecado, tu está quebrada, essa situação tu não vai conseguir resolver. Para que nós venhamos se aprisionar e deixarmos de buscar a presença de Deus. Mas aqui esse vaso quebrou, foi na mão do próprio oleiro. O oleiro que molda, o oleiro que transforma, o oleiro que restaura. E assim somos nós na mão do Senhor. Ele nos fez único. Ele nos fez, cada um de nós, de uma forma diferente e especial. Cada um de nós passamos por uma luta, por uma batalha, por uma consequência diferente. Muitas das vezes a dificuldade que eu passo na minha casa não é a mesma que a Jafanisa também passa. Muitos até dizem, quando vê um sofrendo, diz assim: eu sei o que ele está sofrendo porque eu já sofri. E eu te digo nessa noite, irmão, porque a forma que tu sofre é totalmente diferente da forma do teu irmão. Possa que sejam as mesmas causas, mas cada reação é diferente. Sabe por que Deus faz isso em nós? Porque Ele nos conhece, Ele sonda nossos corações. Ele permite o sofrimento entrar na casa de alguém, porque Ele sabe que Ele vai permitir passar. Na casa de outro Ele não permite, porque Ele sabe que Ele não vai passar. Da mesma forma Ele permite na casa do outro aquela mesma situação, porque Ele sabe que aquele lá foi forjado, foi amassado e foi queimado para aguentar todo aquele processo. Glória a Deus. E muitas das vezes nós não queremos descer nem um pouquinho para buscar a Deus. Nós não queremos nem se levantar para buscar a Ele. Mas nós sabemos, aqueles que verdadeiramente buscam a Deus, se nós estamos na mão dEle, nós poderemos até se quebrar, mas Ele vai nos fazer novamente. Não é com outros materiais, não, é com aquele mesmo material, só que de forma
seja essa vontade dele. Sabe por quê? Porque aqui diz: dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Não é da forma que ele estava antes, mas sim da forma que ele agradava ao oleiro. Às vezes aquele vaso, ele tinha só uma rachadurinha. Às vezes ele tinha só um furinho. Mas ele não aguentava passar por um processo. Ele não aguentava passar por aquela roda giratória que ele ia passar. Aleluia. Eu acredito que os irmãos sabem como é o processo de fazer um vaso de barro. Tem que botar na roda, girar e girar. E se ele está rachado, se ele tem um furinho, ele não vai resistir ali. E quando aquele vaso quebrou-se, a Bíblia diz que ele fez conforme pareceu bem aos olhos dele fazer. Aleluia. Se nós se colocarmos diante de Deus, Ele nos vai nos fazer a obra perfeita, a obra que está disposta a viver e a contemplar somente para Ele. E assim foi o que o oleiro fez. E assim o que Deus faz na vida de cada um de nós. Nós se quebramos, nós se machucamos, nós passamos por emboscada que o diabo nos lança. Mas mesmo assim, nós estamos na mão dele, no nosso oleiro celestial. O diabo ele não tem prazer em ver você meditando na palavra. Porque ele conhecia isso aqui. Isso aqui ele conhecia de qual não tal que ele tentou Jesus foi com a palavra. Aleluia. Ele tenta te derrubar de todas as formas. Através da circunstância que tu está passando. Através do teu medo. Através da turbulência que vem na tua casa. Ele tenta te derrubar. E se tu não tiver sobre a mão do oleiro para ele te moldar e te fazer um novo vaso, tu vai cair no laço dele. Aleluia. Porque Satanás, o que ele tem diante de nós é sobre as renúncias que nós fazemos. Aqueles que fumavam não fumem mais, os que bebem não bebam mais. Isso sim deixou ele furioso. Porque quando estava fumando, estava vivendo para ele. Quando estava bebendo para ele, fazendo os prazeres dele. E quando deixa de fazer a vontade dele, vai viver debaixo da mão do oleiro. Não agrada a ele. Mas uma coisa, não digo com todos os irmãos, mas tem muitos que preferem viver sendo moldado pelo diabo do que se permitir ser moldado pelo oleiro celestial. Porque tem muitos vasos que o Senhor já trouxe para a presença dele, mas não se permitiu ser usado por ele. Qualquer turbulência já volta atrás. Aí muitos podem até dizer: e esse vaso não foi feito conforme aos olhos do oleiro? Ele até tentou, mas esse vaso não se permitiu. Esse vaso preferiu estar na mão do diabo, fazendo os prazeres do diabo, do que viver os prazeres de Deus. Muitos cristãos vivem hoje nesse modo. Pensa que só pelo fato de estar dentro da igreja está sendo moldado, está sendo guardado pela mão do oleiro e não está. Aleluia, Jesus. Verdade. Porque muitos vêm só em busca de paz. De ouvir paz, não é nem de ter paz. Porque só houve um momentinho de paz aqui, quando chega lá fora, cadê aquela paz? Em vez de ter colocado em prática, ter se permitido ser usado por aquelas palavras, às vezes sai pior. E quando Deus nos pega pela mão dele, é para nos transformar. Para que nós não venhamos deixar a ira entrar em nossos corações. Para que nós não venhamos deixar a inveja entrar em nossos corações. É isso que o oleiro celestial faz verdadeiramente na vida daquele que permite ser usado por ele.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus Santo, Deus poderoso. E quando Jeremias chegou lá, foi que ele foi compreender. Não se fala a distância, quanto tempo demorou para ele chegar lá. Mas quando ele chegou lá, foi que ele foi compreender o que Deus queria falar através dele dentro daquela casa, dentro daquela olaria. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Não foi no caminho que ele ouviu a voz de Deus. Não foi de qualquer um que ele foi ouvir e ver o que Deus ia falar através dele. Mas foi sim através do oleiro, do nosso oleiro celestial, que estava sendo simbolizado pelo aquele oleiro ali. E Jeremias foi lá. E quando ele chegou lá, ele viu. Ele compreendeu o que Deus iria falar através de tudo aquilo ali. Através do barro, através do oleiro. E muitas das vezes nós não queremos se levantar para buscar. A Bíblia nos fala lá no livro de 2 Timóteo 2,20, que diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Aleluia. Glória a Deus. Dentro de uma casa, tem vasos de ouro e de prata, vasos de honra e vasos para a desonra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas nós não somos esse vaso de prata. Nós não somos o vaso de ouro. Nós somos o vaso de barro. E se quebrar, o Senhor nos faz novamente. Se nós pecarmos, nós estamos diante dele, nas mãos dele, para ele nos perdoar e nos restaurar novamente. Também nós não somos vasos de desonra. Nós somos vasos que iremos honrar. Isso eu profetizo sobre a vida dos irmãos, de cada um nessa noite. Nós somos vasos que iremos honrar o nome daquele que nos levanta todos os dias. O nome daquele que nos concedeu o privilégio de ser chamados filhos, co-herdeiros e herdeiros de Cristo. Esses são os vasos que o Senhor escolheu para fazer a tua obra. Vasos esses que é para ser preenchido com o Espírito Santo. E nós sabemos que para ser preenchido do Espírito Santo, não pode ter falhas. Não pode ter rachaduras. Porque se o vaso é de desonra, quando o Espírito entra, ele não suporta. Ele bate em retirada. Mas nós somos aquele vaso que está disposto a honrar, a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus durante todos os dias de nossa vida. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja a forma, mas nós estamos na mão dele, se quebrando, se machucando, sendo pisados, mas ele vai nos transformar. Ele é quem vai nos segurar. Lá no Salmo 73, versos 23, a parte B diz: quem me segurasse pela minha mão direita, o salmista declarou. Ele passava por uma aflição tão grande. E ele disse assim: quem me segurar pela minha mão direita. Quem vai nos segurar pelas nossas mãos é o nosso oleiro. Sabe como? No momento da dor, ele não vai nos segurar nos dando consolo. Se nós cairmos, ele toma-nos pelas suas mãos e nos levanta. Se nós dissermos assim: Senhor, eu não tenho força mais, ele vem e nos concede a nossa força. Se nós dissermos: Senhor, eu não consigo mais andar, ele vem, segura pelas nossas mãos e nos faz andar até onde nós chegamos, e se permitindo ser curados por ele. E mais uma vez eu digo para os irmãos: nós somos uma geração perfeita e abençoada por Deus. Glória a Deus. Até o momento que nós não passamos por lutas e nem batalhas. Porque tem muitos, quando estão passando por uma situação tão difícil, quando o oleiro está amassando, esquece que pode ser Deus.
E muitas fazem se levantar contra ele. Deus, ele não nos levantou para desonrar ele, mas sim para que nós venhamos honrar o nome dele por onde quer que nós vamos. É este o propósito do livro de Jeremias 18. Nós somos o barro e o nosso oleiro ele está disposto a nos moldar. Aleluia. Mas será que nós estamos dispostos a ser moldados por ele? A ser transformados por ele? Nem todos, muitas das vezes, estão. Nem todos, muitas das vezes, estão dispostos. Se permite ser usado, moldado, ser amassado, ser quebrado. Porque nós sabemos que para nós servirmos a Deus, não é só na bonança, não é só nos momentos bons. Porque tudo Ele permite que venha sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Tudo é sobre a permissão dEle. É Ele quem nos permite levantar, é Ele quem nos permite deitar, é Ele quem nos permite caminhar. Sobre a direção das suas mãos. Aleluia. Mas para isso nós temos que se permitir ser transformados. Nós temos que permitir Ele tirar aquela mágoa que está assolando nossos corações. Nós temos que permitir o orgulho sair do nosso coração. Aleluia. Isso sim também é uma das coisas que para permitir o oleiro trabalhar tem que tirar o orgulho do coração. Tem que tirar a mágoa, tem que tirar a inveja. A inveja é como se fosse uma podridão para os ossos. Para nós permitirmos o oleiro celestial trabalhar em nossas vidas, nós temos que liberar e receber o perdão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque nós sabemos que quando nós não liberamos o perdão, eu vou fazer uma metáfora que para muitos pode até ser estranha. Mas aqueles que aprisionam a falta de perdão no seu coração, é como se ele estivesse tomando um copo de veneno todos os dias. Um pouquinho ali. Glória a Deus. Todo dia ele vai lá. Não é aquele que mata assim de repente, não. É aquele pouquinho. Um veneno qualquer. É como se todo dia ele pegasse um tiquinho ali, ó, 2, 3 ml e estivesse inserindo dentro dele. Porque aquele veneno que a pessoa insere só vai matar ele. E assim é o perdão. Se tu aprisiona o perdão no teu coração, ele só vai matar tu. Ele não vai matar aquele que está precisando receber o teu perdão. E até isso, quando o oleiro vai nos moldar para fazer um vaso perfeito, um vaso que seja transformado e usado por ele, isso tem que sair dos nossos corações. Aleluia. Ah, não, mas eu não ofendi, não fiz nada. Só não quero falar. Só não gosto. Mas não é preciso tu estar com ele dentro da tua casa. Não é preciso todos os dias tu estar vendo teu vizinho, aquela pessoa que tu tem mágoa dele. É só ir lá e dizer, perdoa o que eu te fiz. Eu te perdoo pelo que tu me fez. E assim Deus está te moldando. Deus está te transformando. Deus está te lapidando para te fazer um vaso de honra. Aleluia. E tudo isso tem que partir de nós. Ele só está do nosso lado. Só nos observando. Para saber até onde nós vamos aguentar. E Satanás está ali, ó, batendo palmas. Porque tu não se permite ser usado. Então, se tu não se permite ser transformado e usado por Deus, Ele está te aplaudindo. Porque tu está fazendo a obra dele. Tu está vivendo os prazeres dele todos os dias. E Deus não quer que nós venhamos viver desse jeito. Deus não quer que nós venhamos viver com mágoa do nosso irmão. Se nós se permitirmos ser transformados por Ele, tem que ser por completo. Não pode ter nenhuma pedrinha ali naquele barro. Nenhuma pequena
Porque se tiver, não tem como aquele vaso passar pela porta. Ele não vai resistir, suportar o propósito. Aleluia. Porque no primeiro instante, na primeira afronta, na primeira batalha, ele cai e bate em retirada. Aleluia. Ele não vai aguentar o fogo. Verdade, Deus. Aleluia. Aquela fornalha ela foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. E nós, meros carnais e pecadores, não aguentamos. Glória, aleluia. Muitas das vezes nós não aguentamos nem passar pelo propósito que Deus permite que nós passamos. Porque nós batemos em retirada. Sabe como? Na murmuração, na falta de fé, na falta de confiar no que Deus permitiu nós passar. Glória a Deus. Porque se nós estamos quebrados, mas se nós estamos na mão do nosso oleiro celestial, Ele vai nos fazer levantar e vai nos fazer de novo conforme parecer bem aos olhos dele. Aleluia. Conforme sejas a vontade dele em nossas vidas. Isso é uma das frases mais fortes que o Cristo deve dizer. E poderosa em dizer todos os dias. Que venha ser feita a vontade de Deus na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E naquele dia lá do sofrimento, naquele dia lá da batalha, tu lembra que tu disse que a vontade de Deus venha ser feita na minha vida. A vontade de Deus, muitas das vezes, não é porque Ele nos quer nos ver sofrer, mas Ele permite o sofrimento para ver até onde nós estamos com Ele. Ele permite nós passarmos por luta para saber até onde nós vamos abrir a boca e murmurar contra Ele. Tudo isso Ele permite em nossas vidas. Glória a Deus. E muitas das vezes, muitos não dão crédito nem de dizer assim: Senhor, obrigado por eu ter me levantado hoje. Mas eu creio que dentro deste tempo, dentro desse templo aqui que o Senhor levantou, eu creio que esses pequenininhos, esses que estão buscando, eles vão suportar o processo que Deus vai Glória a permitir. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse se permite ser amassado, esse se permite ser quebrado, se permite passar pelo fogo, mas com a firme convicção que Deus está segurando pelas mãos. Aleluia. Nós podemos até se quebrar, meus irmãos, mas não quebre lá fora, não. Quebre dentro da casa do oleiro, buscando. Quebre se confiando que quem vai te restaurar, quem vai te transformar é Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. E aqui no verso 6 diz assim: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como barro na minha mão, assim sou vós na minha mão, ó casa de Israel. Ali Jeremias compreendeu tudo que Deus queria falar com ele. Ó, Jeremias, está vendo esse vaso aí, ó? Que quebrou. Aí são aqueles meus irmãos, aqueles meus filhos. Aqueles que se quebraram dentro da minha casa, eu estou lá transformando. Eu vou transformar desse jeito. O barro é vocês. Aleluia. O oleiro é eu, Jeremias. E ali Jeremias compreendeu tudo que o Senhor queria falar com ele. Ali Jeremias compreendeu que para nós vivermos, para nós sermos abençoados e alcançar as bênçãos de Deus, nós temos que passar por luta, nós temos que ser amassados e passar por provações. Não é só na bênção, não. Aleluia. Muitas das vezes a gente diz: hoje eu estou tão cansado que eu não vou para a igreja. Mas o nosso oleiro, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aleluia. Quem vai aliviar o nosso cansaço é Ele.
Quem vai aliviar o nosso fardo é Ele. Quem vai acalmar o vento e a tempestade que está nos assolando é Ele. Sem o nosso oleiro, eu digo para vocês, nós não somos nada. Mas Ele sim, sempre continua sendo o oleiro. Mesmo nós deixando Ele lá e seguimos a nossa vida. Se nós não quisermos que Ele nos transforme, Ele vai transformar outro, Ele vai em busca de outro. Ele vai falar com outro para ir à casa do oleiro e dizer, ó, esses daí vão ser quebrados, mas vão ser restaurados nas minhas mãos. Isso é o que Deus faz. Isso é o que Deus quer que nós façamos, que nós venhamos se permitir ser tocado e ser usado por Ele. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Deus poderoso, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Que a cada dia mais nós venhamos se permitir. Que Ele venha nos moldar, que Ele venha nos transformar. E eu faço uma pergunta para os irmãos nessa noite. Quais são as pedrinhas que tem na vida de vocês? Que quando tu passar naquela roda, tu vai ser quebrado. Aleluia. Tira essa pedrinha antes de tu entrar lá. Aleluia. Porque tem pedrinhas em nossas vidas que não é Deus que vai tirar, somos nós mesmos que temos que tirar. Somos nós. E temos que tirar para nós podermos passar pela roda e ser transformados. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai transformar vidas. O Senhor vai liberar o perdão e o Senhor, na vida dessas pessoas a qual vive aprisionadas no perdão. Eu creio que o Senhor vai transformar essas vidas a qual até entraram na casa do oleiro, mas não se permitiram ser moldados por Ele. Ele vai moldar, Ele vai transformar. Porque o prazer de Deus não é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Assim a Bíblia nos diz. Aleluia. E para ser salvo, nós temos que passar pelo oleiro. Para ser salvo, nós temos que estar disposto a buscar. E só é através do nosso oleiro celestial que nós iremos ser transformados, moldados e capacitados para viver nas mãos dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. E desde já eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Até aqui o Espírito Santo me conduziu a falar. Eu sempre costumo dizer que eu não sou capacitada, mas no decorrer que eu vou buscando, Ele vai me capacitar. Eu vou dizer que é fácil, não vou dizer que é fácil. Não vou dizer que é fácil todos os dias buscar, estar indo atrás. Mas se nós queremos receber e alcançar a presença de Deus, nós temos que se levantar. Nós temos que tomar um posicionamento e ir até Ele, ao encontro dEle. Se entregar para Ele e declarar: Senhor, estou aqui. Faça a tua vontade sobre a minha vida. Que o Senhor me quebre, que o Senhor me faça um vaso novo. Mas não permita, Senhor, que eu venha te buscar em falhas e em erros e nem em pecados. Isso cabe a cada um de nós buscar. Amém, irmãos? E desde já agradeço por esta rica e gloriosa oportunidade. Amém?